A Lei do Karma e a Lei do Perdão, capítulo 5 do livro Alegria e Triunfo, de Lourenço Prado. Meu nome é Nalva Abreu, sou terapeuta holística. Espero que este áudio possa auxiliar a você como vem me auxiliando a cada dia mais. Recebeis apenas na proporção em que dais, nem um ceitil mais, nenhum ceitil menos. O jogo da vida é o jogo de dádivas. Os vossos pensamentos, atos e palavras voltam para vós, cedo ou tarde, com espantosa exatidão. Tal é a lei do karma, isto é, da reação, ou volta, como designa esta palavra sânscrita. Como disse o fundador do cristianismo, aquilo que o homem semeia virá a colher. Uma senhora relatou-me o seguinte caso pessoal que serve de exemplo para a lei. Construo todo o meu karma em minha tia. Tudo o que digo a ela, alguém me repete. Muitas vezes me irrito em casa. E certa ocasião disse a minha tia que gostava muito de conversar à refeição. Não quero mais conversa. Desejo comer em paz. No dia seguinte, ao tomar o meu lanche com uma companhia de uma senhora a quem desejava produzir a melhor impressão possível, falava-lhe com animação, quando ela se voltou para mim e disse: não quero mais conversa, desejo comer em paz. Essa senhora tinha a consciência muito elevada e, por isso, o seu karma lhe era retribuído com grande rapidez e facilidade. Quanto mais conhecerdes a lei espiritual, mais responsáveis sois, e, se não a praticardes, maior será o vosso sofrimento. Diz o livro dos Provérbios. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Se substituirdes a palavra Senhor pela palavra lei, muitos trechos da Bíblia se tornarão mais claros. Deus vos vê como ser perfeito, criado à sua própria semelhança e possuindo poder e domínio. Essa é a perfeita ideia da vossa entidade, registrada na mente divina, à espera de vosso reconhecimento, pois só podereis manifestar o que a vossa mente puder ver, que sois alcançar aquilo que ela vos vê alcançando. Uma sentença antiga diz que nada acontece sem um espectador, que é o subconsciente do indivíduo. Antes que a vossa ruína ou triunfo, ou antes que a vossa alegria ou tristeza apareça no plano visível, é preciso que seja vista por vós no cenário de vossa imaginação, onde podereis destruí-la antes de se materializar. Podeis observar isso na mãe, que forma imagens de moléstia para seu filho, ou na mulher, que forma imagens de triunfo para seu esposo. Disse Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vedes, portanto, que a libertação de todas as condições infelizes vos virá pelo conhecimento da lei espiritual. A obediência deve preceder a autoridade, e a lei vos obedecerá quando lhe tiverdes obedecido em primeiro lugar. Antes que a eletricidade possa obedecer-vos e prestar-vos um serviço, é preciso que obedeceis às suas leis. Se a empregardes ignorantemente, poderá tornar-se vossa inimiga. O mesmo acontece com as leis mentais. O caso de uma senhora que possuía uma forte vontade pessoal serve de ilustração. Desejando possuir a casa que pertencia a um seu conhecido, fez diariamente pinturas mentais de si mesma residindo naquela casa. Passando algum tempo, o proprietário morreu
e ela tomou posse da casa. Porém, não levou muito tempo e ficou viúva, tornando-se a casa inútil para ela. Anos depois, tendo chegado ao conhecimento da lei espiritual, perguntou ao seu professor mentalista: julgai que eu tenha alguma coisa com a morte daquele homem? A resposta que obteve foi a seguinte: sim. Vosso desejo foi tão forte que tudo deu lugar para ele, porém tivesses de pagar uma dívida kármica. Vosso esposo, a quem amáveis muito, faleceu logo depois, e a casa se tornou para vós coisa inútil. Entretanto, se o primeiro proprietário tivesse sido positivo e a sua ideia de verdade, não poderia ser afetado pelos pensamentos daquela senhora. Eu mesmo se daria como o seu marido. Porém, ambos estavam sob dependência da lei kármica. Sentindo o grande desejo de residir naquela casa, a senhora devia ter dito: infinita inteligência, dai-me casa justa, tão encantadora como esta, a que me pertence por direito divino. A escolha feita divinamente lhe teria dado completa satisfação e produzido bem para todos. O único ideal ou modelo que deveis seguir é o ideal ou modelo divino. Uma senhora se dirigiu a mim para pedir que a tratasse para obter prosperidade. Ela não dava muita atenção aos assuntos domésticos e o seu lar estava em grande desordem. Aconselhei-a da seguinte forma: se quiserdes ser rica, deveis ter ordem. Todos os homens de grande riqueza apreciam a ordem, que é a primeira lei divina. Nunca alcançareis a riqueza se conservardes um fósforo queimado na alfineteira. Ela possuía um bom sentimento de humorismo e imediatamente se pôs a arranjar a sua casa. Modificou a disposição dos móveis, consertou as gavetas da escrivaninha, limpou os tapetes e pôs fora todas as miudezas inúteis. Pouco tempo depois, teve uma bela demonstração financeira, recebendo um presente de um parente. Ela mesma modificou-se muito, conservando a boa disposição com o seu exterior e a atitude mental de que Deus era o seu suprimento. Muito dentre vós ignoram o fato de que as dádivas presentes são colocações de dinheiro e que o economizar e guardar excessivamente levam invariavelmente ao prejuízo. Dizem os Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Um dá liberalmente e se lhe acrescenta mais e mais. Outro poupa mais do que é justo, mas se empobrece. Um metafísico americano relata o seguinte fato que serve de exemplo ilustrativo. Conheci um homem que queria comprar um casaco de puro linho. Ele e sua mulher se dirigiram a várias lojas, porém não encontraram o que ele queria. Acharam que todos eram antigos, muitos ordinários. Acharam que todos eram artigos muito ordinários. Afinal, lhes mostraram um que o comerciante afirmou ser avaliado em $1.000. Porém, cedia-lhe por 500, porque já estava no fim da estação. O dinheiro que possuía orçava por uns $600. A mente racional lhe dizia: não podeis gastar num casaco quase tudo o que possuis. Porém, ele era muito intuitivo e não quis racionar. Voltou-se para a mulher e disse: se comprar este casaco, ganharei muito dinheiro. A mulher consentiu na compra, mas sem entusiasmo.
Mais ou menos um mês depois, ele recebeu $10.000 de comissão. O casaco fez ele sentir-se tão rico que o levou ao êxito e à prosperidade. Sem ele, não teria obtido a comissão que lhe deram. Aquela compra foi uma colocação de dinheiro que lhe rendeu grande dividendo. Entretanto, se não derdes atenção a essa direção interna para gastar ou dar, o dinheiro que dependerdes não vos dará proveito e nem ao que receber. A maioria dos seres humanos segue, na prática, a doutrina do fatalismo. Todos os fatalistas colocam fora de si mesmo o poder que determina o destino, e nisso está a fraqueza e inexatidão desse sistema. Portanto, a base do fatalismo é que sofrais os efeitos de causas que não pusestes em atividade. O fatalismo retira o livre-arbítrio do homem e, fazendo-o, priva-o de toda responsabilidade moral. Pois, se um Deus caprichosamente criou o homem no pecado, dando-lhe caráter e ambiente que o façam proceder mal, então Deus é o responsável. A questão da crença que tiverdes é muito importante, pois, como o homem pensa em seu coração, assim é ele. Aquilo que realmente acreditais e o que dizeis que credes, manifestais em vossa vida exterior. Se aceitais uma doutrina ou uma teoria inconscientemente e seguis, portanto, antes de aceitá-la, deveis examinar bem os seus princípios, porque seguindo-os resultarão deles certas consequências em vossa vida. Se não tiverdes uma crença firme, sereis um indivíduo instável, vacilante e sem equilíbrio, não sendo possível confiar em vossas palavras. A lei do karma, que constitui parte essencial dos credos do Oriente, também na prática é considerada fatal pela maioria dos povos. É a lei de causa e efeito, a qual Jesus se referiu quando disse: não julgueis para não serdes julgados, pois, conforme julgardes, sereis julgados, e com a medida que empregardes, vos sereis medidos. São Paulo também se referiu a isso quando disse: não vos iludais, ninguém zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, virá a colher. Os estudantes fazem a miúde esta pergunta: se o meu ambiente é kármico, como poderei mudá-lo? Respondo sempre: não vos esqueçais que o karma é causa e efeito ao mesmo tempo. Não vos esqueçais que tendes livre arbítrio. E, portanto, podeis esperar passivamente que a lei mude vosso ambiente, o que se dará no devido tempo, ou podeis modificá-lo no presente, pondo em atividade novas causas. Ao dizer que o homem tem livre-arbítrio, não pretendo que julgueis que é absolutamente livre, mas sim que tem a liberdade de empregar ou não as forças da natureza, a liberdade de agir de acordo com a vontade divina ou contra ela. A vossa vontade não é só ilimitada pela vossa falta de conhecimento da vontade divina, mas também modificada a miúde pela vontade dos outros. Porém, se vos habituardes a confiar plenamente na vontade divina, esta, unida à vossa vontade, vos permitirá escapar completamente da influência de qualquer vontade estranha. A lei da graça e do perdão, reconciliando-vos com o Criador, produzirá
uma completa transformação ao vosso íntimo, fazendo de vós um homem novo. Para vencerdes a lei do karma e vos colocardes sobre a lei da graça e do perdão, é preciso perdoardes a todos, seja o que for que vos tenham feito e seja qual for o motivo que tiverdes para vos queixardes. É preciso que esqueçais não só os erros dos outros, mas também os vossos, por maiores que sejam. A lei de que colheis o que semeaste não deixa de existir, por vos colocardes sob a lei da graça. Porém, vencereis os seus efeitos eternos por meio de uma lei superior, a qual vos eleva acima das leis de causa material, como o conhecimento das leis da aeronáutica. Vos permite viajar de avião, não precisando mais sujeitar-vos às leis de viagem a pé, o cavalo por trem de ferro ou por automóvel. À proporção que vos fordes convencendo da realidade destas leis espirituais e as aplicardes em vossas existências, ireis colhendo o fruto de uma existência mais concorde com os princípios da harmonia, amor, verdade e justiça, em que o progresso material correrá paralelamente ao desenvolvimento espiritual, pois são os dois polos de uma mesma coisa. Termina aqui então esse capítulo, lembrando a todos que o capítulo não está na íntegra, são apenas trechos. Obrigada, gratidão por me ouvirem e até o próximo vídeo com a explicação deste capítulo.